Então, este é os ingredientes que a gente vai usar para a fermentação. Então, esses são os objetos que vamos usar. 3 garrafas PET, 3 bexigas, um funil de papel que podemos fazer em casa com sulfite, um funil de plástico que podemos comprar em qualquer loja de R$1, 3 tiras de fita crepe, fermento, açúcar, farinha de trigo e farinha de trigo com açúcar. E esses são os objetos que vamos usar. Agora vamos fazer o nosso experimento. Vamos pegar a água, mas a água tem que ser morna. Então vamos pegar a água morna e colocar na garrafa PET. Mas para isso, precisamos usar o funil, para facilitar para a gente. Então vamos pegar o funil e colocar 3 dedos. Colocar 3 dedos, observe. Já foi um dedo. 3 dedos. E nisso vamos fazer com as outras garrafas. E agora, colocando nas 3 garrafas água morna, vamos colocar em cada uma os nossos ingredientes. Para isso, vamos usar o funil de papel e uma colher. Vamos começar com o açúcar. Vamos colocar 2 colheres de açúcar na garrafa número 1. Agora, na garrafa número 2, vamos colocar 2 colheres de farinha de trigo. Só para relembrar, na número 2, a farinha de trigo está misturada com açúcar. E na número 3, vamos colocar apenas o açúcar. Ou, desculpe, a farinha de trigo. Agora, na número 3, a gente vai colocar apenas a farinha de trigo. Pronto. Aí, gente. Depois de colocar isso nas garrafas, vamos colocar agora o fermento. Com outra colher, a gente coloca uma colher de fermento em cada um. Vamos começar pela número 3. Fermento mesmo. Agora, eu vou colocar fermento na terceira. E fermento na primeira. Depois de fazer isso, podemos agora colocar a bexiga. As 3 bexigas. Para isso tem que ser rápido. E colocamos a fita crepe, para ela não escapar. Pronto, assim. E na número 2 vamos fazer a mesma coisa.
Dá uma sacudida em cada uma. Em cada uma, vamos sacudir. Sacudir um pouco. Agora o que podemos perceber? Que a terceira, a bexiguinha subiu, a segunda subiu mais ou menos e a primeira subiu. Por que na terceira a bexiguinha subiu? Porque o gás carbônico, ele está no açúcar e estava no açúcar e na farinha de trigo. Misturando os dois, a gente tem um pouco de gás carbônico. Também podemos acrescentar que a gente acrescentou o fermento. Acrescentando o fermento, o gás carbônico fica maior junto com o açúcar, a farinha e o fermento. Mas o que podemos observar nesses dois, que aqui ó, tem pouco de gás carbônico e aqui também, porque os dois foram sólidos, só uma. Aqui só foi o sal e com o sal podemos perceber que ainda há gás carbônico, porque misturando as duas substâncias ainda há o gás carbônico. Tudo que podemos colocar na substância, misturando a substância, se transforma no gás carbônico. Assim como a gente colocou o açúcar e o fermento, podemos perceber que, ó, isso daqui é o gás carbônico. Ó, isso podemos perceber, que aqui há ar, quer dizer que o gás carbônico estava aqui. Podemos perceber na terceira que teve maior quantidade de gás carbônico. Aqui também há gás carbônico, porque se misturou a farinha de trigo com açúcar e o fermento. E podemos observar que o último e o primeiro é o da farinha de trigo, que também há gás carbônico. É pouco gás carbônico, mas também há. E estes são os nossos experimentos de hoje. O que podemos perceber? Que cada garrafa tinha um elemento. Uma tinha o açúcar, a outra a farinha de trigo e por último os dois juntos, o açúcar e a farinha de trigo. Mas, em observação, o fermento fez a transformação para ir para o gás carbônico, que através do fermento ia ficar só água com açúcar. A farinha com água ia ficar só isso, mas o fermento fez a transformação da farinha com o fermento virar o gás carbônico. Por isso, a bexiga subiu. E a pergunta é, por que quando misturou o fermento, a farinha de trigo e o açúcar, a bexiga subiu mais? Porque tinha mais elemento e o gás carbônico aumentou. Por isso, o pão cresce através do fermento, com o elemento do pão, e aí é a transformação do gás carbônico. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Yeah. Nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. I know you feel where I'm coming from, regardless of the things in my past that I've done. Most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around I spun. With no direction, just trying to get some. Trying to chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none. There's so much nonsense that's on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out. And I don't want to sound redundant, but I was wondering if there was something that you want to know. But never mind that, we should let it go. Cause we don't want to be a TV episode. And all the bad thoughts, just let it go. Go. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. Tinham 3 garrafas, cada uma tinha um elemento. Uma tinha o açúcar, a outra tinha a farinha de trigo e a outra tinha Mas o que percebemos que os 3 tinham o fermento. O fermento, através da mistura entre a farinha e o fermento e
o açúcar e o fermento, a farinha e o fermento,